Nesse vídeo vamos ver como você pode perder barriga de forma rápida e de forma certa. Gustavo Henrique aqui e hoje vou te passar algumas dicas que vão te ajudar a perder barriga de vez e voltar a se amar. Então, se sua barriga é um incômodo, não ver esse vídeo pode ser um erro. E no decorrer do vídeo vou te dar uma grande chance de baixar um guia gratuito com os 4 segredos do emagrecimento que vão te ajudar a emagrecer de verdade. Agora deixa o like para ajudar o canal e se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. Inclusive esse tema é muito procurado e discutido, pois a barriga é algo que mais afeta a sua autoestima. Muitas de nossas alunas e seguidoras reclamam disso, então decidimos trazer mais outro vídeo com mais essas dicas para você perder barriga. Enfim, vamos para as dicas de hoje. Número 1. Faça treino de resistência. O treino de força ou de resistência é muito importante para preservar e ganhar massa muscular, levando em consideração um estudo envolvendo pessoas com pré-diabetes, diabetes tipo 2 e doença hepática gordurosa. O treino de força foi muito benéfico para a perda de gordura na região da barriga. Na verdade, um estudo foi feito com adolescentes com sobrepeso e ele mostrou que a combinação de treino de força e exercícios aeróbicos levaram eles a ter uma maior perda de gordura visceral. Se quiser iniciar nessa atividade de levantar peso, uma boa ideia é obter acompanhamento de um personal trainer certificado. O treino de força por si só já é uma estratégia muito importante para a perda de peso abdominal e, se combinada junto com exercícios aeróbicos, os resultados ficam ainda melhores. Dica número 2. Coma muita fibra solúvel. As fibras solúveis absorvem a água e formam um gel que auxilia a desacelerar os alimentos à medida em que eles passam pelo sistema digestivo. Alguns estudos mostraram que esse tipo de fibra promove a perda de peso, ajudando você a se sentir mais satisfeita, e com isso você vai comer menos e talvez pode vir a diminuir as calorias que seu corpo absorve dos alimentos. E, para ajudar ainda mais, as fibras podem ajudar você a combater a gordura da barriga. Em um estudo observacional com mais de 1.100 adultos, foi descoberto que a cada 1 grama de aumento de fibra solúvel, o ganho de gordura abdominal diminuiu 3,7% em um período de 5 anos. Faça um pequeno esforço para consumir essas fibras todos os dias. Algumas fontes são amora silvestre, leguminosas, abacates, couve de Bruxelas, semente de linhaça. A fibra solúvel vai te ajudar a perder peso e te deixar mais saciada e reduzindo a absorção de calorias. Se possível, inclua o máximo possível de fibras em sua dieta. Dica número 3. Opte por uma dieta rica em proteínas. A proteína é de suma importância caso você deseje controlar seu peso, pois a alta ingestão de proteína libera um hormônio da saciedade que diminui o apetite e promove a saciedade, além de aumentar a taxa metabólica, o que ajuda a manter a massa muscular durante o emagrecimento. Estudos mostraram que pessoas que comem mais proteína tendem a ter menos gordura abdominal do que aquelas que comem pouca proteína. Inclua na sua alimentação boas fontes de proteína, como feijões, proteína de soro, laticínios, ovos, peixes e carnes. Alimentos ricos em proteína, como peixes, carnes magras e feijão, são excelentes aliados na perda de peso e barriga. Você já tentou emagrecer e não deu conta? Comente abaixo sua experiência. Dica número 4. Evite bebidas adoçadas com açúcar, pois as bebidas adoçadas com açúcar são cheias de frutose líquida, o que acaba fazendo você ganhar gordura na barriga. Em alguns estudos foi mostrado que a bebida açucarada acaba elevando o ganho de gordura no fígado. Um estudo de 10 semanas com pessoas que consumiam um alto teor de frutose foi constatado um grande ganho de gordura abdominal. No entanto, as bebidas açucaradas, em comparação com os alimentos ricos em açúcar, são ainda piores, pois seu cérebro não consegue processar as calorias líquidas que você ingere da mesma forma que consegue com as sólidas. Desse jeito você acaba consumindo muitas calorias e assim armazenando mais gordura abdominal. Para perder essa gordura, o melhor a se fazer é evitar de todo jeito bebidas açucaradas como chá doce, suco, refrigerante e batidas com álcool. Você tem consumido essas bebidas? Para agora e comenta qual dessas você mais consome. Então, evite de qualquer jeito bebidas açucaradas como as citadas acima e outras que você conhece, ainda mais se estiver na luta contra a balança. Dica número 5. Experimente o jejum intermitente. O jejum intermitente tornou-se muito popular recentemente como um método de perda de peso e se resume em períodos onde você se alimenta e períodos de jejum. Varia muito, tem vários protocolos, como o jejum de 8 horas, o de 16, onde você fica de jejum todos os dias por esse tempo, e também o de 24 horas, porém nele você fica apenas 1 ou 2 dias por semana, nunca sendo dias seguidos. Em algumas revisões de estudos
sobre o jejum intermitente em dias alternados, as pessoas tiveram uma redução de 4 a 7% na gordura da barriga entre 6 e 24 semanas. Do mesmo jeito, tem evidências de que o jejum geral pode não ser benéfico para as mulheres quanto para os homens, mas também há certos métodos de jejum intermitente que foram modificados e que apresentam uma melhor opção. E pare de jejuar se sentir qualquer efeito negativo. O jejum é um simples padrão alimentar, onde você alterna períodos de alimentação com períodos de jejum. Alguns estudos apontam que o jejum pode ser uma maneira eficaz de perder peso e gordura da barriga. Dica número 6. Reduzir o consumo de carboidratos, em especial os refinados. Se você está querendo perder gordura abdominal, reduzir o consumo de carboidratos pode ser o seu grande aliado, mas você não precisa necessariamente seguir uma dieta restritiva de baixo teor de carboidratos. Várias pesquisas sugerem que uma simples substituição de carboidratos refinados pelos amiláceos não processados pode melhorar em muito sua saúde metabólica e reduzir a gordura da barriga. Em um estudo científico foi mostrado que as pessoas com maior consumo de grãos inteiros tinham 17% menos probabilidade de ter excesso de gordura abdominal do que aquelas que suas dietas eram ricas em grãos refinados. Uma alta ingestão de carboidrato refinado está associada ao excesso de gordura abdominal. Considere reduzir a ingestão de carboidratos ou substituir carboidratos refinados em sua dieta por fontes saudáveis de carboidratos, como grãos inteiros, legumes ou vegetais. Dica número 7. Evite beber muito álcool. O álcool pode trazer grandes benefícios para a sua saúde, se consumido em pequenas quantidades, do mesmo jeito que é prejudicial se consumido em excesso. Uma pesquisa mostra que excesso no consumo do álcool pode fazer com que você ganhe gordura abdominal. Em um estudo observacional, ligaram o consumo em excesso de álcool a um grande risco de desenvolver obesidade, em especial ao redor da cintura. Então, se cortar o álcool pode ser um grande começo para reduzir o tamanho da sua cintura, mas não precisa parar definitivamente, e sim consumir menos. Uma dica extra é consumir em apenas um dia da semana, mas não em excesso. Outro estudo feito com 2.000 pessoas teve o seguinte resultado: as pessoas que bebiam álcool diariamente, mas com consumo médio sem excessos, tinham menos gordura abdominal do que aqueles que bebiam com menos frequência, porém em excesso quando bebiam. No entanto, o consumo de álcool em excesso foi fortemente associado ao aumento da gordura abdominal. Então, se esse é seu caso, perder barriga, o ideal seria diminuir o consumo ou, se possível, abster-se de vez do álcool. E não se esqueça do seu guia gratuito, logo mais falo dele. Agora aproveita e já deixa o like. E se quiser receber mais conteúdos, siga a gente lá pelo Instagram. Lá podemos tirar suas dúvidas também. O link está na descrição. Dica 8. Monitore seu consumo de alimentos e sua frequência de exercícios. Várias coisas podem te auxiliar na perda de peso e gordura da barriga, porém, ingerir menos calorias que o seu organismo precisa para manter o peso é essencial. O ideal é ter um diário alimentar, um aplicativo para te auxiliar a marcar as calorias ingeridas. Essa técnica tem sido muito eficaz para a perda de peso. Além do mais, essas ferramentas te ajudam a verificar sua ingestão de proteínas e carboidratos, fibras e micronutrientes. Alguns têm a função de registrar suas atividades e exercícios físicos. Se quiser, nós gravamos um vídeo te mostrando os melhores aplicativos para essa finalidade. Basta comentar abaixo. Pode comentar um pedido de algum vídeo específico também. Um conselho para você que deseja perder barriga é ter o registro de quantas calorias está ingerindo. Isso vai ser de suma importância na sua jornada do emagrecimento. Dica número 9. Não coma alimentos açucarados em excesso. Açúcar, como você viu nas dicas acima, contém frutose, que está associada a várias doenças crônicas quando ingeridas em excesso, incluindo doenças cardíacas, diabetes tipo 2, obesidade e doenças hepáticas gordurosas. Alguns estudos mostraram uma grande relação entre o consumo excessivo de açúcar ao aumento do ganho de gordura abdominal. E é importante ressaltar que não é somente o açúcar refinado que ocasiona o ganho de gordura abdominal. Os açúcares mais saudáveis, como o mel, devem ser usados com moderação. No entanto, essa é uma das principais causas de ganho de peso da maioria das pessoas, o consumo em excesso. Então, consuma menos doces e alimentos processados com alto teor de açúcar. Dica número 10. Pare de beber suco de frutas. Embora o suco te forneça vitaminas e minerais, ele é tão rico em açúcar quanto um refrigerante ou outras bebidas adoçadas. Se consumido em excesso, pode levar ao ganho de gordura abdominal. Para ter ideia, um copo de 240 ml de suco de maçã sem açúcar contém
contém 24 gramas de açúcar e metade disso é frutose. Uma boa sugestão para reduzir o consumo de sucos e de gordura na barriga é substituir o suco por água, chá sem açúcar gelado ou água com gás, como rodela de limão ou lima. Quando se trata de ganho de peso e gordura, o suco pode ser um vilão, tanto quanto o refrigerante. Se deseja mesmo perder peso, considere eliminar isso de sua dieta. Antes de finalizarmos o vídeo, o seu guia está no primeiro link da descrição. Lembrando que nele você vai aprender a como emagrecer usando os 4 segredos do emagrecimento. Em suma, essas foram as dicas de hoje. Número 1. Faça treino de resistência. 2. Coma muita fibra solúvel. 3. Opte por uma dieta rica em proteína. 4. Evite bebidas adoçadas com açúcar. 5. Experimente o jejum intermitente. 6. Reduzir o consumo de carboidratos, em especial os refinados. 7. Evite beber muito álcool. 8. Monitore seu consumo de alimentos e sua frequência de exercícios. 9. Não coma alimentos açucarados em excesso. 10. Pare de beber suco de frutas. Aproveite e comenta o que achou do vídeo ou deixe sua dúvida nos comentários. Agora está aparecendo 2 vídeos na sua tela. Um sou eu que estou te recomendando, o outro é o próprio YouTube. Então vai assistir, pois com certeza vão te ajudar muito na sua jornada. Um forte abraço e até mais.